né? Ela tem muito mais habilidade que eu vou falar aqui para vocês, mas eu conheço a Fernanda, tá certo, como responsável pelo DFJUG, tá certo, Grupo de Usuários Java do Distrito Federal, que é um dos mais importantes grupos de usuários Java do mundo, tá certo? Então, uma amiga minha de longa data, tá certo? É um grande prazer ter a Fernanda aqui com a gente. Queria pedir uma salva de palmas para aqui, para Fernanda Ministério. Falar depois do Bruno é muita responsabilidade, né? Gente, boa tarde. Eu espero que eu consiga trazer algumas informações que sejam do interesse de vocês. A gente tem uma pesquisa que foi feita nos últimos meses. O objetivo era trazer o máximo possível de informações sobre o momento que o mercado de trabalho está passando. A pandemia acelerou a capacidade das empresas multinacionais de atuarem no país, acelerou a capacidade de vocês conseguirem trabalhar fora do país, morando aqui, trabalhar fora do país, morando fora do país, sendo nômades digitais. Então, eu vim trazer um pouco de informação para vocês e eu espero que eu consiga trocar uma ideia legal. Vocês fiquem à vontade de me fazer perguntas, se vocês quiserem. O legal é deixar as perguntas mais para o final, para a gente não atropelar o próximo participante, tá? Eu fiz uma programação, mas se precisar, vocês podem me interromper. Para quem não me conhece, o Bruno me apresentou, eu sou do grupo de usuários de Java aqui de Brasília, é um dos maiores grupos do Brasil e do mundo. Nós sempre fomos muito fãs do Sou Java, então fica fácil da gente ter uma referência. O Bruno é o cara que traz essa referência para a gente durante toda a vida. Eu sou analista e cientista de dados e eu tenho bastante tempo de experiência, eu sou muito apaixonada por tecnologia e eu espero que eu consiga trazer um pouco dessa paixão para vocês. Como eu falei para vocês, a gente está vivendo um momento que o mercado de trabalho está muito mudado, né? O mercado de trabalho ele teve uma mudança significativa nos últimos anos em relação a como ele funciona, principalmente para os profissionais de tecnologia. Então, eu vou basear a minha conversa em 3 pontos. Os desafios, os perfis que a gente precisa ter para chegar lá e como que a gente vai chegar nesse mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem uma previsão dentro do Brasil de ter 800 mil vagas abertas. Isso é um estudo que foi feito pela Brascom, que é uma das maiores associações de empresas do mercado de tecnologia. E só no Brasil a gente tem uma previsão até 2025 de ter 800 mil vagas na área de tecnologia direta. Isso a gente está falando de um único país do mundo, que é o Brasil. Um único país está com essa perspectiva de ter uma quantidade muito grande de vagas de trabalho, principalmente na área de desenvolvimento. E aí, se o Brasil está assim, imagina os outros países do mundo. Imagina os países que tiveram que se digitalizar, porque não foi só a pandemia que botou as pessoas em casa. As empresas tiveram que se digitalizar muito mais e muito mais rápido para que elas conseguissem atender os negócios de funcionamento dela. Então, imagina vocês que se vocês tivessem um conjunto de empresas que não tivesse comércio eletrônico, o que aconteceu com as empresas que não tinham teleentrega, que não tinham entrega? Como é que elas viveram e sobreviveram no mercado com a pandemia? Então, a pandemia acelerou o que a gente chama de digitalização, e essa digitalização aumentou muito o número de vagas no mundo inteiro, e isso impactou principalmente no mercado de trabalho de tecnologia. Todo mundo fala, a pandemia causou muito desemprego. A pandemia causou de desemprego apenas para quem não era de tecnologia. Quem era de tecnologia, a pandemia aumentou a empregabilidade. Aumentou a empregabilidade e diversificou as vagas. Porque antes, se você ia trabalhar para uma empresa no Canadá, você tinha que ir para o Canadá trabalhar. Hoje você pode trabalhar do sofá da sua casa. Se você antes achava que para ir para a Irlanda, para a Inglaterra, você tinha que se mudar para lá, conseguir um visto de trabalho, arrumar um emprego lá para se mudar, você hoje pode trabalhar daqui. Você pode, inclusive, trabalhar uma parte do ano aqui e uma parte do ano lá, né? Que é sempre o melhor dos mundos você ter aspectos híbridos. Então, a realidade de mercado é que a gente tem um crescimento muito grande de vagas, não só no Brasil,
como a gente também tem um crescimento de vagas muito significativo no exterior. Eu queria fazer uma diferença, que as pessoas muitas vezes falam home office. Home office é você trabalhar em casa. Mas o home office não é só você trabalhar em casa, é que tipo de vínculo que você pode ter trabalhando fora do Brasil. Você pode trabalhar no exterior, você pode trabalhar no Brasil para empresas do exterior, você pode fazer freelancer, você não é obrigado a trabalhar 8 horas por dia. Na época que eu fiz faculdade, que o Bruno fez faculdade na vida passada, né, 200 anos atrás, a gente não tinha opção de fazer faculdade e trabalhar, muitas vezes, porque se você fizesse uma faculdade como uma universidade pública, uma UNB, uma USP, uma Unicamp, você tinha aula o dia inteiro, você não tinha horário para trabalhar. Hoje em dia você trabalha de casa, então você trabalha no horário que dá, no horário que você quiser. Houve uma flexibilização muito maior. As plataformas de freelancer, de trabalhos freelancer, elas são excelentes para isso, porque elas têm muita vaga, elas têm muita oportunidade e ela tem essa flexibilidade de horário que a gente precisa ter. A gente também tem um novo modelo de mercado de trabalho hoje, que é o nômade digital. É o cara que tem um emprego e, como ele não tem uma amarração física, geográfica, ele trabalha de onde ele quiser. Ele é o cara que se muda de 3 em 3 meses, de mês em mês. Se ele quiser, ele pode ir para qualquer lugar do mundo trabalhando. E é tão importante isso para a área de tecnologia que já existem vistos de trabalho específicos para nômade digital. Existem países como a Eslovênia, como Portugal, como a Irlanda, que têm vistos específicos para nômade digital. Basta você comprovar que você tem uma fonte de renda na área de tecnologia e que você vai ficar um período determinado naquele país que eles te dão o visto para ir trabalhar. Você não precisa trabalhar naquele país, você vai para lá porque você já tem o seu trabalho. E isso, para quem é desenvolvedor, é o melhor dos mundos, porque você pode fazer a sua agenda, a sua vida, falar assim, ó, eu gosto de verão, eu vou fazer o roteiro de verão dos países, eu vou ficar, sei lá, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no verão deles e depois volto para passar o verão da América do Sul, é uma possibilidade. Ah, eu gosto de inverno, é só fazer o contrário. Então, a gente tem essa diferenciação e o mercado hoje permite isso. E quando a gente pensa em como que isso foi importante, eu trouxe um estudo dos últimos anos, e vocês podem ver ali como é que 2020 foi significativo. Em 2020, a gente teve quase 4,5 milhões de brasileiros, isso são dados oficiais do Itamaraty, que são pessoas que foram morar fora do país e trabalhar com tecnologia. São dados oficiais, tá? Eles estão acompanhando isso desde 2005, e esse gráfico ele traz a versão das pessoas que estão fora do país, trabalhando formalmente, com visto de trabalho. Não é quem está irregular, não é quem está ilegal, tá? É o pessoal que está formalmente fora do país. E aí a gente consegue ver no mapa aonde que os brasileiros estão. Né? Sendo que o Brasil não conta, tá? Mas em que outros países os brasileiros estão? Eles estão muito concentrados na América do Norte, e aí a gente tem um foco muito grande em Estados Unidos e Canadá, e na Europa está super distribuído. E se vocês olharem do lado de cá no cantinho, tem o Japão também, que está bem escurinho, porque existe programas específicos para descendentes. Então, também tem muita gente indo para o Japão trabalhar, mas é mais descendente, né, que consegue o visto mais fácil. E ali também a Austrália, Nova Zelândia, também tem um movimento grande de pessoas do Brasil indo trabalhar e se colocar. É curioso, nesse mapa da África, vocês estão vendo ali um pontinho azul mais escuro, né? Angola, um país que fala português e paga maravilhosamente bem. Então, também tem muito brasileiro em Angola. Angola, por ser um país de língua portuguesa, o pessoal que não fala inglês acaba indo muito para Angola, inclusive para trabalhar em empresas de Portugal. Tá? Então, é mais ou menos esse o mapa de distribuição que a gente tem.
aqui a gente tem os 5 maiores países em números absolutos de brasileiro ou com maior percentual de brasileiros. Aqui é uma distribuição percentual, não é tão significativa quanto o número de brasileiros. E aí tem algumas coisas interessantes também sobre isso. Existe uma pesquisa que diz que os Estados Unidos são o país preferido dos profissionais da área de tecnologia e consultoria em TI. Ele representa 63% das pessoas que querem sair do Brasil. Não são as pessoas que já saíram, são as que querem sair. Só que a gente tem 37%, que também não é um percentual pequeno, de pessoas que querem ir para outros países, como Canadá, Portugal, Alemanha, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Polônia, Inglaterra, Suécia e França. Então, são os países que os brasileiros mais procuram. Curiosamente, muitas pessoas que tentam o Tech Visa para os Estados Unidos e não conseguem, acabam indo para soluções alternativas, como Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, né? Então, assim, existe uma diferença entre aonde os profissionais de tecnologia efetivamente estão e aonde que eles gostariam de ir numa primeira escolha. Esses dados também são dados de pesquisas recentes que foram feitas. Tudo isso é muito legal, é muito interessante, mas trabalhar em casa, ou trabalhar remoto, ou trabalhar para uma empresa fora do nosso país, também tem desafios, não é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Tá? Então, por exemplo, quando você trabalha em casa, você tem uma medição que ela é feita em cima de medidas e resultados. As empresas têm expectativa do que você vai entregar, do prazo que você vai entregar. Isso pode ser bom se for um trabalho mais calmo. Em geral, não é. Então, exige que a gente tenha muito mais organização. Trabalhar em casa, apesar de parecer fácil para a maioria das pessoas, às vezes não é tão fácil. Tem desafios muito significativos, porque a gente começa a ter algumas dificuldades. Tipo de... Primeira coisa, né? Quando você está trabalhando para uma empresa fora do país, você tem que levar em consideração que você não vai trabalhar de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Porque o fuso horário é outro. Você pode ter que acordar às 4 horas da manhã para trabalhar. Deixa eu só hidratar. Então, a gente precisa organizar melhor e pensar melhor na flexibilização do nosso horário de trabalho. Isso é uma coisa importante quando você vai escolher o país, porque você tem que ver se o horário que você vai trabalhar para esse país é condizente com o seu horário, com seus compromissos normais, como, por exemplo, com a faculdade. Eu tenho um colega de trabalho que saiu, foi trabalhar para uma empresa de outro país, e ele estudava de noite na faculdade. Ele teve que trocar para de manhã por causa do fuso horário. Então, isso são adaptações que, eventualmente, a gente tem que fazer, dependendo de onde você vai trabalhar. Outra coisa é que, quando você trabalha em casa, você elimina uma série de custos que você, muitas vezes, não percebe que você tem. A gasolina do seu carro, o transporte que você pega para ir para o trabalho, comer na rua sempre é muito mais caro do que comer em casa. Nem sempre você consegue uma comida de boa qualidade ou muito saudável. E você acaba tendo muito tempo no seu deslocamento e seu movimento de trabalho. Então, se você trabalhar na sua casa, o expediente consegue ser mais curto, consegue ser mais fácil. Não quer dizer, por exemplo, que quem tem um filho pequeno em casa, isso seja um benefício. Às vezes é mais complicado, é mais difícil, tem uma série de impactos. A gente também aproveita melhor o tempo e tem mais qualidade de vida, porque você está na sua casa, você pode trabalhar de camisa social, gravata, pijama e chinelo de dedo, então ninguém vai ver, porque só está vendo a carinha ali na frente do computador, uma beleza. A gente tem também, em geral, um aumento na satisfação, as pessoas trabalham melhor, você perde menos tempo, às vezes até... Uma coisa que eu percebi, e olha que eu sou uma pessoa fácil, tá? Uma coisa que eu percebi é que quando a gente trabalha remoto, você tem menos atrito com a equipe que você trabalha.
porque você acaba não se desgastando no relacionamento pessoal do dia a dia com a sua equipe de trabalho. Então, isso também é uma coisa bem interessante de você conseguir trabalhar remoto. E isso eu estou falando, assim, não estou falando de você trabalhar na sua casa aqui no Brasil, não. Estou falando de qualquer lugar do mundo. Porque quando você trabalha num ambiente com muitas pessoas, os atritos acontecem, né? E eles acontecem menos quando você tem uma certa formalidade da estrutura de trabalho que você está tendo. A gente também tem, as empresas, elas conseguem diminuir muito os custos que elas têm, porque quando a gente está na empresa, a gente gasta água, luz, telefone, internet, espaço físico, água, papel higiênico, todas as coisas que a gente conseguir imaginar que existem. E a empresa, ela está economizando isso. Então, quando vocês forem negociar um salário remoto, levem isso em consideração. A empresa está economizando, te deixando na sua casa. Então, você pode pedir mais, tá? Isso é uma dica bem importante. A outra coisa também, e aí são pontos que talvez não sejam tão positivos, que a gente tem que considerar trabalhando em casa, é que você, como ser humano, tem que ser mais organizado. Mas os gestores que trabalham na sua empresa, as pessoas que trabalham na gestão das equipes, elas precisam ser muito melhores. Elas precisam ser muito mais organizadas. Então, em geral, se você vai assumir um cargo de liderança, vamos imaginar, vocês são ótimos desenvolvedores e vocês vão pegar um team leader, por exemplo. Vocês vão pegar um cargo de team leader. É muito legal você ser team leader, estar com as pessoas ali na sua mão e conseguir fazer elas serem produtivas no ambiente de trabalho. É muito mais difícil fazer isso remoto. Então, quando você tem times e times grandes, é muito mais complicado você fazer esse trabalho de maneira remota. Você coordenar o trabalho das pessoas, você fazer reuniões produtivas, né? Eu trabalho no dia a dia numa empresa que a gente faz muita reunião. As reuniões nem sempre são produtivas, então você consegue, na verdade 99% não é. Mas você conseguir ter isso do seu time, da sua equipe, é muito mais complicado. Então, o trabalho remoto tem esse desafio. Outro desafio é que você tem que ter um espaço físico na sua casa adequado para o seu trabalho. Por exemplo, mas é muito legal trabalhar sentado na cama. Eu concordo, só que acaba com a coluna da gente. Em 15 dias você vai estar no hospital. Não funciona. Você tem que ter um espaço adequado, uma cadeira adequada. Você tem que ter uma internet boa. Muitas vezes você tem que ter uma internet de backup. Quando você vai trabalhar, por exemplo, por uma empresa no exterior, é comum a empresa exigir que você tenha 2 links de internet. Porque se um cair, você não pode parar de trabalhar, você tem que continuar. Então, você tem que ter 2 links, isso é um custo, né? E você precisa dessa organização para esse ambiente de trabalho. Pessoas que têm família em ambientes familiares pequenos e apertados, elas também têm que saber administrar muito isso. Eu tenho, por exemplo, uma colega de trabalho que tem filho pequeno. Como é que você faz reunião com criança correndo e gritando pela sala? Não dá. Então, a gente tem que levar em consideração que isso também não é muito fácil. Outro ponto é que você tem que pensar que toda a comunicação vai ser mediada por tecnologia. Então, a gente precisa estabelecer alguns protocolos. Até protocolos mesmo de educação, de, sei lá, acostumar a dar bom dia toda vez que você entra numa reunião. Você está na 10ª reunião da manhã, mas você tem que entrar, bom dia, pessoal, tudo bem e tal. Porque esses protocolos é que eles vão fazer o trabalho fluir e deixar a gente mais tranquilo para aquela atividade do dia a dia. Então, esses são os pontos negativos e positivos que a gente tem que levar em consideração. E aí, trabalhar para empresas que não sejam empresas brasileiras. Primeira coisa, a vantagem principal é que você vai ganhar numa moeda mais forte. Então, você vai ganhar mais. Você vai ganhar bem mais do que você ganharia para uma empresa no Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, um programador que no Brasil ganharia 10 mil reais, se ele conseguir um emprego para ganhar 5 mil dólares por mês, ele vai ganhar muito mais do que 10 mil reais. Ele vai ganhar 25 mil reais. Então, a gente tem uma diferença de salário que é muito significativa. E isso é uma coisa que fez muita gente migrar para empresas multinacionais nesses últimos 2 anos, porque realmente os salários são muito melhores. Uma coisa que a gente tem que considerar é que a gente tem que pensar num aspecto que talvez não seja tão positivo.
O primeiro é fuso horário. Né? Você vai trabalhar para uma empresa na Europa, você está com 3 horas de diferença. Na época de, sei lá, que tiver algum tipo de horário de verão, são 4 horas de diferença. Você vai ter países que têm 6 horas, 8 horas de diferença. O Japão tem 12 horas de diferença. Então, você vai ter questões a respeito de fuso horário que são muito pesados. Né? E não é só Japão. Japão, Austrália, Nova Zelândia, você tem diferenças de horário muito maiores. E isso é uma coisa que você demora, inclusive fisicamente, a se adaptar. Outra coisa que eu acho que é o mais difícil, feriado. A gente tem 250 mil feriados no Brasil. Lá fora, normalmente, eles têm 1 por ano, 2 por ano. E, às vezes, ainda cai no domingo, para o azar da gente. Então, eu vejo pessoas que eu conheço que trabalham para empresas fora do Brasil e que, muitas vezes, chega um feriado, é Semana Santa, é Carnaval. Não tem problema nenhum, eles estão trabalhando do mesmo jeito, porque não é Semana Santa, não é Carnaval, não é feriado para eles. E isso é uma coisa que as pessoas têm que considerar bastante. Outro problema é cultura. A gente tem que pensar que você está trabalhando lá, você tem que se entender com a cultura de lá. E aí, muitos países têm aspectos culturais muito diferentes do nosso. E, às vezes, a gente não está acostumado com isso. Por exemplo, os europeus são muito mais pragmáticos. Eles não perguntam como é que você está, como é que está a sua família, seu cachorro, sua mãe, seu filho. Eles dão bom dia e começam a falar de trabalho. Muitas vezes, o tom do falar parece meio grosseiro, parece um pouco agressivo. Mas é porque a gente não está acostumado, né? A gente está acostumado a ser muito mais informal nos ambientes de trabalho. Então, essa diferença cultural, a gente tem que dar uma adaptada no comportamento da gente. E tem a questão da outra língua. Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi para a Bélgica recentemente. Ele já falava inglês e francês fluente. Aí eu perguntei para ele esses dias assim, e aí, como é que está a adaptação? Aí ele me respondeu, é muito difícil você pensar em outras línguas 24 horas por dia. Você liga a televisão, o cara está falando inglês ou em francês. Você muda o canal, o cara está falando inglês ou francês. Todo mundo só fala com você em inglês ou francês. E ele era fluente, gente. Só que ele não pensava que ia ser mentalmente cansativo, no início, essa adaptação de ficar falando o tempo todo em outra língua. Isso dizem que é uma adaptação que demora de 3 a 6 meses. Então, também a gente não pode desesperar e falar, vai dar errado porque eu estou ficando cansado. Não, é normal, é habitual. E aí, uma coisa interessante, que a gente estava falando sobre salário. Os salários são muito melhores, são muito delícia. Só que a gente não tem apoio trabalhista nenhum. Você ganha pela hora que você está trabalhando. Então, se você ficar doente, se você morrer, se você ficar estressado, se você precisar sair para ir no médico, não é problema da empresa, tá? É problema completamente seu. E essa adaptação, ela não é fácil. A outra coisa é que a gente não tem nenhum recolhimento de imposto, o que também é bem legal. Só que aí você também não tem INSS, FGTS, férias, 13º, nada disso. É o salário que você combinou e deu. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que considerar quando estiver fazendo a nossa programação para trabalhar numa empresa fora do país. Outros pontos interessantes é que a gente também viu na pesquisa que as empresas estão basicamente contratando programador. É desenvolvedor Java, é full stack dev, é front-end dev, é arquiteto Java. A maioria das empresas contrata equipes de desenvolvimento. Tá? Não é que não tenha vagas para outras profissões. Tem vagas para outras profissões, mas elas são um número muito menos significativo. Certo? Então, se vocês estão se especializando... Hoje mesmo, no LinkedIn, eu compartilhei uma vaga para gerente de projeto. Aparece uma a cada 2 meses. Mas, para desenvolvedor, aparece 10 por dia. É uma diferença bastante significativa também. E aí, a gente vê também que as empresas elas estão procurando pessoas com algumas formações bem específicas. Primeiro, esteja com a sua formação atualizada. As empresas lá fora normalmente pedem tecnologias mais recentes, mais modernas.
Certificações são assuntos polêmicos, mas certificação é muito importante. Eles valorizam por quê? Imagina que você estuda aqui em Brasília na Universidade Católica. Quem é que conhece a Universidade Católica no Canadá? Ninguém. Mas uma certificação que você tirou da Microsoft, uma certificação que você tirou da Oracle, é a mesma prova que eles têm lá fora. Então, é muito mais interessante para a empresa considerar isso do que a sua formação acadêmica. Tá? Não é preconceito, é uma questão de conhecimento mesmo. Uma coisa que você pode ter, se você tiver pouca experiência profissional, é mandar para os caras o seu link do GitHub, do seu Kaggle, manda lá para o cara, para ele ver a produção que você tem, para ele ver o tipo de experiência que você tem no desenvolvimento. E se você puder começar a participar de eventos online, mesmo os gratuitos, no país que você quer ir, eles acham isso legal. E tem muita coisa online acontecendo de graça pelo mundo. Vocês podem apostar nisso e eu recomendo que vocês apostem e procurem. E como é que a gente chega lá? Você tem que estudar bem para onde que você quer ir, a tecnologia que você quer trabalhar e como você quer fazer isso. Você tem que planejar a sua vida para ir para lá. E aí você tem que correr atrás das coisas que vão fazer você ficar interessantes para as empresas que estão lá fora. Investir no seu LinkedIn, colocar seu LinkedIn em inglês, em outra língua que você queira. Tipo, você vai para a Alemanha, não adianta você botar o currículo em português. Você tem que ter Europass, você tem que ter o currículo em formato em alemão. É legal, a empresa entende, mesmo que você faça no Google Tradutor, que você tem uma tentativa de colocar o seu currículo num modelo que eles entendam melhor. Você tem que pensar também que quando você receber esse convite, talvez você tenha que ficar um tempo trabalhando no Brasil para que você possa depois ir para lá, porque os processos de visto não são rápidos. São viáveis, mas não são rápidos. E a maioria das empresas, elas fazem esse apoio para você ir. Para quem não quer trabalhar formal, mas quer trabalhar freelancer, depois eu vou colocar no meu LinkedIn essa apresentação, tem uns links legais de plataformas freelancers que são mais usadas no mundo, né? Você tem desde a Workana, o Fiverr, OneForma, Clickwork, Upwork, todas as plataformas que dão espaço para que você possa fazer trabalhos remotos como freelancer. E aí, isso é legal, normalmente é bem pago, é bem legal. A própria plataforma se responsabiliza pelo pagamento, então também tem muita oportunidade para vocês. Vou deixar meu LinkedIn para vocês, é linkedin.com/indo-linkedin, né, /Fernanda Ministério. É o mesmo de vocês, /Fernanda Ministério, tudo junto, sem acento. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de agradecer a oportunidade de ter falado para vocês. Estou aberta para perguntas. Eu não sei se o próximo palestrante chegou. Já? Beleza. Então, posso, inclusive, conversar um pouco com vocês aqui do lado, se vocês precisarem. Um ótimo dia, um ótimo campus para vocês. Aproveitem bastante, curtam esse momento, é bem importante para vocês. Valeu, galera! Se vocês quiserem perguntar, enquanto o outro palestrante vai montando o sistema dele aqui. Boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre o trabalho home office internacional e o trabalho híbrido. Como é que está o mercado? Você trabalha home office no Brasil, quando tiver alguma reunião importante, você ir para o país. Eu tenho visto que algumas empresas multinacionais, elas têm feito assim. Os profissionais são contratados para trabalhar no Brasil e existem encontros previstos para você ir, tá? Geralmente a empresa paga esse deslocamento, mas ela pode colocar isso inclusive no seu contrato de trabalho e te dar um FII a mais por mês para você juntar para esse momento, tá? Algumas empresas, inclusive, elas dão ajuda para você investir no seu ambiente de trabalho, tipo, você comprar uma cadeira melhor, comprar uma mesa mais adequada, uma máquina específica, com uma memória específica que tenha que ter para entrar naquele ambiente que eles propõem. Mas, pelo menos, as empresas que eu vejo que estão contratando brasileiros trabalhando no Brasil, no mínimo um kick-off por ano, que eles chamam de kick-off aquele momento inicial de juntar todo mundo, fazer um grande encontro, dar os treinamentos com as diretrizes da empresa para aquele período, né?
isso é bastante comum. Existem outras empresas que elas fazem assim, você trabalha no Brasil um período do ano e um período do ano lá, para que você consiga ter, inclusive, os relacionamentos das equipes nacionais e internacionais do ponto de vista deles. Tá? A maioria que eu tenho visto tem feito assim. Outra pergunta, você falou que as empresas de Portugal estão se instalando em Angola, é por questões tributárias? Não, é porque Angola paga bem mesmo. Eu já fui a Angola 4 vezes trabalhar, iria 10. Mas é porque, assim, porque eles têm vantagens fiscais mesmo para as empresas atuarem lá. E é um país que tem... Os países que são muito bancarizados, como o Brasil, eles cobram muito imposto. Os países que são muito... Os países europeus, os países que têm um desenvolvimento tecnológico mais alto, eles cobram muito imposto das empresas. E esses países que estão em desenvolvimento, eles costumam ter... Uma forma deles atraírem empresas para o país é dando benefícios fiscais. Bom, gente, o próximo palestrante está se instalando, então eu vou ficar ali no cantinho, se vocês quiserem conversar. Muito obrigado pela oportunidade.